Bem-vindo a todos ao canal 33 Tarô e Espiritualidade. Eu vou realizar uma leitura intuitiva canalizada para trazer as mensagens que o plano espiritual deseja passar. Quando eu estava me preparando para efetuar, para realizar essa leitura, me veio algumas imagens e pode fazer sentido para algumas pessoas. Pode ser que alguém esteja programando alguma viagem e às vezes as mensagens podem ser de alerta, porque veio a paisagem de uma praia com árvores próximas a essa praia. Veio a imagem da raposa, do urso e do rato. E veio o leão também. Veio uma pessoa de capuz preto, não deu para ver o rosto. Uma caveira, vela e a imagem do Mestre Jesus. Então, caso alguém esteja programando alguma viagem, seria interessante, reforçar aí os pedidos de proteção, acender uma vela para o anjo da guarda, tomar cuidado, se for às vezes um local que não é muito movimentado. Tem algumas praias, que são poucas pessoas que frequentam e aí pode acontecer algum acidente, alguma coisa e não ter, ninguém ali para socorrer. Então, caso tenha alguém com uma programação de viagem, ficar atento a esses sinais. Para aqueles que por acaso não tem nenhuma viagem, é sempre bom, manter as nossas proteções em dia. Então, aqueles que sentirem no coração de acender uma vela, de fazer uma oração, de pedir proteção, proteção nunca é demais. Vamos iniciar agora a leitura. Eu vou iniciar aqui utilizando o baralho da Maria Padilha. Maria Padilha, qual que é a mensagem, qual a orientação, direcionamento que a senhora pode passar para aqueles que ressoarem com essa leitura? Para qual grupo de consulentes que nós vamos trazer hoje uma mensagem? A primeira carta que caiu foi a carta em casa. A segunda carta foi melancolia, depressão ou lágrima. Caíram juntas as cartas surpresa, caminhos abertos e o consulente. E no fundo do deck ficou a carta do aliado, amigo fiel. Essa carta aqui, ela já me reforça esse pedido inicial que eu fiz para aqueles que sentirem afinidade e poder realmente fazer, reforçar aí o contato com a espiritualidade, com quem você tem afinidade, com a religião, a doutrina que vocês têm afinidade, mas para poder estreitar, eu acho que é necessário reforçar aí as proteções, Veio a carta aqui, consulente, caminhos abertos e surpresa, mostrando que apesar de todos esses alertas, que vieram, o caminho de vocês está aberto. Porém, talvez seja um excesso de zelo mesmo, de reforçar isso. O plano espiritual ele está presente, mas é interessante vocês estarem alinhados com isso. Então, essa conexão, às vezes uma meditação, pedindo aí para os seus mentores se comunicarem, para poder vocês estarem alertas, quando tiver algum sinal de perigo, para vocês de alguma forma sentirem, que precisam ter atenção em determinada situação, para evitar aí o pior. Então, reforçar realmente essa conexão nesse momento. Eu sinto essa carta da casa aqui como o interior de vocês precisando como se fosse acender, por isso até que eu vi a vela, como se fosse acender novamente essa chama. Pode ser por conta de, às vezes, alguma situação, que pode ter vivenciado,
que trouxe, né, essa tristeza, pode estar passando, por exemplo, pelo luto, pode ter perdido algum ente querido, ou pode ter finalizado um contrato de trabalho, ou uma parceria, né, afetiva, e pode estar com essa dor no peito e às vezes se questionando por que aconteceu, né, tal situação. E tudo que vem para a nossa vida, ela vem para nos ensinar. E se porventura sai da nossa vida, é justamente porque nós aprendemos já a lição que precisava ser aprendida. Então, quanto antes vocês fluírem, né, com os altos e baixos, né, que a vida apresenta, mais fácil vai ser, mais rápido, né, passar para a próxima etapa. Então, eu sinto que alguém aqui está precisando acender realmente essa chama, não, entender que não está sozinho, que por mais que às vezes não encontra ninguém que consiga entender, né, captar aí o que vocês estão vivenciando, a espiritualidade ela nunca desampara, ela sempre está presente. Então, talvez seja um alerta para vocês lembrarem dessa conexão, né? Nós estamos aqui de passagem e tem os nossos amigos espirituais, né? Os nossos ancestrais, que sempre, de alguma forma, tentam nos auxiliar. Eles não permitem, né, que a gente tenha o livre-arbítrio de fazer ou deixar de fazer algo, mas de alguma forma eles tentam nos auxiliar, nos trazer mensagens, nos trazer direcionamentos aí para a gente poder fluir, né, melhor. Padilha, além dessa questão deles reforçarem aí as proteções, de conectarem-se mais aí com os mentores, tem mais algum alerta, mais alguma orientação que eles podem fazer nesse momento? Caíram as 3 cartas. Caiu a carta da âncora, confirmando perigo no caminho, dificuldade e separação. Eu havia, né, falado anteriormente, poderia ser essa tristeza por conta de algum rompimento, né? E as cartas, né, vêm confirmando isso, sobre essa quebra, sobre essa dor no coração por algo que encerrou, como se um ciclo tivesse encerrado. Faz sentido eu ter visto a carta da caveira, que ela me lembrou muito o arcano da morte, né, do tarô, que fala sobre essa mudança de ciclo, sobre esse renascer, sobre essa nova etapa de vida, né? E a carta vem só confirmando isso, que esses perigos e dificuldades nos caminhos, eles podem ser transpostos se utilizar a verdade, se utilizar a sabedoria, né? Se entender o que essa situação quis trazer, né? Qual que é o objetivo dessa situação que vocês vivenciaram. Então, por pior que seja o cenário, às vezes, no primeiro momento a gente não consegue ver outra coisa, só pensa 24 horas naquilo que nos aflige, mas a necessidade de tentar acalmar um pouco o coração. E às vezes, nessa prece, nessa oração, nessa conexão com a espiritualidade, pode trazer esse afago, esse carinho, né? Que às vezes não consegue encontrar aqui, né? Com as outras pessoas. Justamente porque todos estão vivendo suas vidas, estão todos numa correria, né? Cada um preocupado com si, e às vezes não é nem por maldade, não conseguem entender, não conseguem mensurar a dor que o outro está vivenciando. Por quê? Porque a dor é muito particular. Cada um sabe como aquilo afeta, como aquilo adoece, como aquilo traz dor, entendeu? Às vezes é uma situação que para uma outra pessoa aquilo é uma coisa simples, que é como se a pessoa estivesse exagerando, né, nos sentimentos ali, como se estivesse querendo chamar a atenção, só que só a pessoa sabe o que ela está passando, só a pessoa sabe como aquilo ali pode ter trazido feridas que até então estavam cicatrizadas, mas com essa situação elas vieram à tona novamente.
Então, é muito difícil a gente julgar, né, o outro, a dor do outro, falando, né, se eu tivesse nessa situação, eu resolveria isso rápido, eu ia sair para me divertir, eu ia procurar, por exemplo, um outro emprego, né, ia tocar a vida e tal. Só que cada um sabe como aquilo afeta. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né, é emanar força, né, amor, e quem melhor do que o plano espiritual para poder trazer isso, essa força, esse amor, né, o Mestre Jesus, trazer essa bondade, essa alegria, essa esperança, né, de que dias melhores estão por vir. Eu vou tirar as cartas aqui agora para complementar com o baralho cigano. O que pode trazer de notícia para complementar essa leitura? Primeira carta que caiu, ela caiu, né, no sentido de bloqueio, o cavaleiro, e eu tinha acabado de falar qual notícia que poderia trazer, e o cavaleiro realmente aí é o mensageiro, né, mostrando que o que quer que seja que esteja para vir no caminho de vocês, ele no momento está bloqueado, né, ele não está conseguindo chegar, e talvez até por conta dessa baixa vibração, né, de estar se sentindo desamparado, pode estar reduzindo aí a vibração e não consegue fazer com que essa notícia chegue, né? Com esse novo aí que está para chegar, né? Com essa vida nova, que é o que eu falei sobre a questão do arcano da morte. Veio a carta da cruz mostrando realmente que o caminho é a conexão com o plano espiritual, é vocês relembrarem tudo que vocês já passaram, todas as situações adversas que vocês já passaram e conseguiram ter êxito, né? E hoje hoje essa situação ela também pode futuramente ficar no passado. Só que para isso vocês precisam buscar novamente esse equilíbrio, para esse novo chegar, para esse presente chegar para vocês, para essas bênçãos chegar para vocês verem novamente a vida de vocês florir, né? No fundo do deck aqui tá a carta do jardim, mostrando que tem algo realmente para chegar, tem um encontro aí que está para vir, porém, para que isso chegue, vocês precisam realmente tentar buscar aí o equilíbrio emocional, né? Caso seja uma situação aí muito forte, que vocês sintam que sozinhos não vão conseguir sair dessa situação, buscar, né, auxílio aí nos profissionais, fazer às vezes uma terapia, buscar às vezes algum médico para fazer a utilização de algum medicamento, porque são os suportes que às vezes a gente precisa, às vezes a gente sozinho não consegue lidar com determinada situação. Então, existem, né, esses profissionais para poder tentar fazer a trajetória aí, né, a travessia desse ponto negativo que vocês estão vivenciando para a nova etapa, ser um pouco mais leve, né? Ser um pouco mais tranquilo. Vou tirar algumas cartas com o tarô. Eu senti mesmo antes de ter terminado de embaralhar, de deixar essa carta, o 2 de copas fala sobre realmente aí uma união, né? Algo aí tá para chegar realmente para vocês. Há um encontro aí, não necessariamente precisa ser afetivo, às vezes pode ser uma parceria aí com alguém que é compatível aí com vocês, ou que de alguma forma o plano espiritual vai colocar no caminho de vocês para auxiliar essa jornada aí de vocês, essa etapa que está
sendo um pouco difícil aí de transpor, né? Tarô, quais as energias aí que vocês podem passar para esses consulentes? Mas qual orientação aí que o plano espiritual pode passar para esses consulentes? Primeira carta, né, que eu deixei foi a 2 de copas, que eu falei sobre essa questão dessa parceria. A segunda carta que caiu é 8 de copas, né, mostrando essa mulher indo embora e deixando esse passado, essa dor, isso que de alguma forma mexeu com o emocional para trás, né. É o convite aqui desde o início para vocês poderem sair dessa situação, né, mudar a percepção do que vocês estão vivenciando. Tem uma figura aqui, não sei se dá para ver porque é muito escura a carta, tem a figura de um golfinho aqui. E o golfinho, ele quando ele se vê, por exemplo, né, esses golfinhos que são treinados nesses espetáculos, né, aquáticos, eles quando veem que o treinador, né, não está recompensando pelo que ele está fazendo, pelas manobras ali que eles estão fazendo, eles dão um mergulho e voltam e apresentam um número novo, né? Eles mudam o que eles estavam fazendo. Então, talvez seja um convite realmente para vocês mergulharem aí nesse emocional aí que está abalado e buscar um novo sentido para isso que vocês estão passando. Verificar o que pode ser deixado para trás. Quais são as taças que vocês podem dar as costas realmente, né? Vê aqui que tem 8 estrelas, né? Uma para cada copa, mostrando que cada um delas vai ser curada. Mas para isso, vocês hoje, né, tá com a lua aqui, vocês não estão conseguindo visualizar. É necessário fazer essa reflexão, interiorizar e para tentar entender. E ao fundo aí dessa dor, disso que tá trazendo esse transtorno aí, essa melancolia, essa depressão, para poder tentar entender o que vocês precisam curar. Porque às vezes a gente vivencia dores, vivencia situações que deixam o nosso emocional abalado, mas às vezes a gente não consegue nem identificar exatamente o porquê. A gente simplesmente vai vivenciando dia após dia sem tentar olhar para aquilo porque é realmente doloroso. Só que isso não resolve, isso não faz com que a situação mude, né? Então, um convite para vocês olharem realmente esse emocional, buscar auxílio e providenciar essas curas, né? Entendendo o que cada situação trouxe de ensinamento. A carta da Imperatriz, ela veio na posição de bloqueio, mostrando que vocês podem materializar uma nova vida. Vocês são férteis, têm condições de fazer florescer nesse deserto que atualmente vocês estão vivenciando. Mas é preciso realmente deixar isso para trás, sair dessa noite escura que da alma. Eu senti essa carta aqui, até com a energia do 10 de espadas, que é quando a pessoa passa por aquele sofrimento tão doloroso que realmente deixa sem chão, deixa totalmente desestabilizado. Mas vocês têm condições de sair disso e ir para uma nova etapa, né? Mais uma vez, vem aqui um cavaleiro mostrando realmente isso, né? São mensagens que estão para chegar, né? O naipe de paus, ele é um naipe muito espiritual, então eu sinto mesmo aqui que é alguém que o plano espiritual, de alguma forma, vai colocar no caminho de vocês para poder facilitar essa jornada aqui, facilitar essa transposição dessa situação sofrida, dolorida aqui, para uma situação mais alegre, mais florida, né? Mais fértil. Eu vou utilizar um oráculo aqui para tirar uma mensagem, para ver o que vocês precisam
ou que podem, né, fazer para poder ultrapassar mesmo essa situação aí mais rapidamente. Ficou no fundo a carta coragem e realização. Então, para vocês poderem realizar, manifestar esse novo, realmente vai requerer coragem aqui. Vocês conseguirem fazer essa transposição aí, ultrapassar essa situação que vocês estão vivenciando. Requer coragem realmente, por quê? Porque vocês vão precisar olhar novamente para tudo isso que trouxe dor e às vezes coisas que até então vocês poderiam imaginar que já estava curado, né? Às vezes tem algumas dores do passado que vocês entenderam que já tinha sido eliminado, já tinha sido entendido, sanado, porém essa situação que vocês estão vivenciando pode ter acendido novamente aí, né, trazido à tona aí essas dores que não foram bem trabalhadas. Então, realmente é interessante voltar aí no passado para poder tentar entender toda essa trajetória que vocês já vivenciaram. Quais são as situações que vocês precisam realmente olhar e colocar, dar um ponto final realmente, de uma vez por todas, deixar isso para trás, né? Para vocês poderem realizar essa nova vida que vocês querem, né? Então, nesse momento aí, realmente é necessário essa autorreflexão, buscar entender o que vocês precisam deixar de vez no passado, para vocês poderem sair dessa noite dolorosa, sofrida. Muitos aqui podem, às vezes, à noite ser o pior momento, porque é quando se encontram sozinhos e aí vem aquele turbilhão de imagens, né, de pensamentos que só desgastam. E chega no dia seguinte, vocês não conseguem caminhar mesmo, dar prosseguimento, por quê? Porque estão exauridos. A noite, ela não tem deixado essa tranquilidade, né? Não tem deixado vocês relaxarem e descansarem para poderem conseguir seguir. Caso vocês sintam aí no coração de fazer, macerem 10 folhas de boldo, bem, né? Deixa ficar bem verdinho, macerar bastante. Cozinha uma canjica e pega a água dessa canjica e mistura com esse boldo, né, que vocês maceraram, e após o banho de higiene, tomem esse banho, né? Peçam para equilibrar, para dar sabedoria para vocês, né? Esse banho é muito bom, ele traz muita paz, né? Para aqueles que conhecem o banho, né, de Oxalá, e pedindo a proteção desse orixá para ele poder trazer esse equilíbrio emocional novamente na vida de vocês. Para ele poder estar presente e trazer essa sabedoria que vocês precisam nesse momento.